Graça e paz para quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. Um abracinho bem apertadinho no coração. Amém. E hoje vou falar acerca de viver os propósitos de Deus. Isto dá muito pano para mangas, não é? Porque se nós formos analisar um dos propósitos que Deus deu-nos a nós, e já vem desde o Velho Testamento, é ir e fazer discípulos, ir e pregar o Evangelho. Já no Velho Testamento já era a direção de levar quem? O povo a Deus. No Novo Testamento a mesma coisa, não é? Agora é interessante que se nós formos em Êxodo 14, versículo 14 a 16, não sei se querem abrir, já está ali. Diz assim: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estenda a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Esta é a nossa base bíblica nesta manhã. Mas sabem, para introdução, Deus tem bênçãos para a nossa vida. Deus tem bênçãos para nos entregar. Mas também tem um propósito abençoado para ti e para mim. E agora perguntam, mas quais são esses propósitos? Sabem que em Jeremias 29:11 está lá. Por exemplo, Jeremias 29:11, ele tem o quê? Quais são os propósitos, os pensamentos que tenho sobre o vosso... Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então como assim? Por exemplo, um propósito abençoado é que os nossos pensamentos sejam de paz e não sejam pensamentos conflituosos. É só eu é que acontece quando às vezes a minha cabecinha não para e em casa eu não consigo dormir. Começo a navegar na maionese e quando dou conta, era como hoje o nosso querido, amado patriarca aqui da igreja, nosso querido irmão Eusébio, que já tem 92 anos, ele dizia: esta manhã já dei a volta ao mundo. Foi ou não foi? Comecei a orar por aqui, passei por Lisboa, passei pelo Norte, passei por Canadá, passei por todo lado. Amém? Pensamentos. Amém? Amém. Mas contudo, este propósito só pode acontecer quando? Quando é que este propósito pode acontecer? Também temos a resposta. Jeremias 29:13. Quando é que este propósito acontece? O que é que a Bíblia diz? Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes com todo o vosso coração. Quando é que este propósito acontece? Quando nós buscamos verdadeiramente Deus, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Amém? Mas muitas vezes nós não entendemos muito bem o propósito de Deus para nós. Ficamos a lutar, parece que estamos ali, sabemos que o caminho é este, mas parece que estamos só a bater em muro. É só comigo que também acontece, não é? E é tão difícil, parece que nós não entendemos. Não entendemos o propósito de Deus para nós e ficamos a lutar em vão. Até que então aprendemos que, Jeremias 33:3 diz, o que é que aprendemos? Que ao clamarmos a Ele, Ele responde-nos e anunciar-nos a grandes coisas e firmes que eu não sei, nem eu, nem tu sabemos. Então o propósito de Deus é revelado quando o buscamos, quando o clamamos. O propósito de Deus acontece quando o buscamos e o acharemos. Amém? E mais, qual é o propósito de Deus para nós? Pensamentos de bem, pensamentos de paz. Amém? E é nesta base que eu de Êxodo que nós vamos partilhar a palavra nesta manhã. Propósitos de Deus. Se nós formos a ver, o povo de Israel teve muita dificuldade em entender e aceitar o propósito de Deus para as suas vidas. Foi ou não foi? Se formos lá ler, desde que saiu lá do Egito, aquilo foi uma grande confusão. Leiam as Escrituras. Nós não vamos ler mais. Eu vou dar as referências, se vocês quiserem escrever e ler e meditarem em casa, que é mais fácil. Então eu vou dando as referências. E sabem, e é interessante, que eles não entendiam, nem aceitavam. E qual era a solução deles? Da xixa, da carne? Era murmurar. E refilavam o tempo todo. Sabem que a murmuração é o louvor de Satanás? Sério? Porque a Bíblia diz que a nossa boca serve para edificar. A nossa língua é para edificar. Palavras de vida. Quando eu murmuro, por exemplo, estou cansada do meu marido. Estou cansada do meu marido. E em vez de estar nessa linha, por que não dizer, o meu marido é uma bênção?
O meu marido é tão querido. Mas a pastora assim está a mentir. Não, estou a profetizar. Porque ele vai ser bênção. Amém. Declarar vida. Vida. E sabem, o inimigo tem prazer de ver na nossa língua a murmuração, a contenda, o diz que disse, o corte e costura, como eu costumo dizer. Ele ama. Sabem porquê? Porque isso impede as bênçãos e do propósito de Deus se cumprir na nossa vida. A Bíblia diz, acaba-se a contenda quem não houver quem escute. Eu já cheguei a responder a certas pessoas assim, a pessoa vem para falar, querida, desculpe, mas tenho que falar com a irmã. Mas... E eu, para cortar, porque às vezes eu sou assim cutilante, como diz o meu marido, não pareço, mas às vezes sou um bocadinho cutilante. Querida, eu não sou nenhum contentor do lixo. Fale com a pessoa. Está triste com a pessoa, fale com a pessoa. Resolvam, conversem. O inimigo é perito para trazer confusões, até entre família. É ou não é? Entre marido e mulher, e filhos, e netos, e vizinhos, e primos. É ou não é? Até no patrão, com o empregado com o colega. Lidas com pastores. É normal, porque ele vem para dividir. Amém? Infelizmente. Então, quando não soubermos, não entendermos o propósito de Deus para a tua vida, o que é que nós temos que fazer? Lamentações 3:26 diz, bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Por isso é que Deus lá em Êxodo, no versículo 14, o Senhor disse ao povo que pelejaria por eles e se calariam. Ele ia lutar por eles, mas eles tinham que ficar calados. Porque isso impede de nós avançarmos. Às vezes a tendência é, e eu falo por mim, eu já fiz esta asneira também. Já estou há tantos anos nesta situação. Nós até podemos não comentar assim abertamente, mas se calhar nós até acabamos por deixar os pensamentos virem. Eu já estou há 40 anos nesta situação, já estou há 30 anos, já estou há 15 anos, já estou há 2 anos. Desde que vim para Torres Vedras. Aleluia, glória a Deus, amém. Comecem a declarar palavras de vida. Amém? E não de morte. Então, quando entendemos e aceitamos o propósito de Deus para nós, não apenas recebemos as bênçãos de Deus, como passamos a viver uma vida plena, abençoada, e sabemos que as promessas de Deus vão ser cumpridas. Amém? Sabes tu o propósito de Deus para a tua vida? Pergunto eu nesta manhã. Sabem, nós vamos aprender com a caminhada de Moisés. Eu peguei alguém muito especial na Bíblia. Moisés teve uma grande paciência, não foi irmão Gil. É aquilo, eu costumo dizer que foi quase tipo a paciência de Jó. Porque ouçam, se nós formos a ver pela caminhada que Moisés teve, nós vamos aprender e a entender e aceitar o propósito de Deus nas nossas vidas. Ponto número 1, só tenho 3 pontos. Ponto número 1, aprendendo o propósito de Deus. Se nós formos analisar a história de Moisés, desde o nascimento, ele teve um propósito especial para a vida dele. Reparem, foi tirado das águas, a mãe teve que o esconder, porque senão ele iria ser morto. Colocou numa cesta, vamos ver se ele se consegue salvar, porque as crianças vão ser todas mortas. E ouçam, ela estava a depositar naquela cesta fé. Quem é que lhe garantia que a cesta não ia ao fundo? Não era uma criança, um bebê. Então, ele foi posto nas águas, ele foi tirado das águas, foi livrado dos soldados para salvar o seu povo. Mas para aprender que Deus tinha um propósito para a sua vida, Moisés precisou de passar por 2 escolas. A escola do palácio e a escola do deserto. E se repararem, é verdade, 40 anos ele teve no palácio. 40 anos, durante esses 40 anos, embora ele não soubesse disso, Moisés foi preparado como um príncipe para governar um povo. Foi ou não foi? Ele foi preparado, ele recebeu educação, ele aprendeu a conversar, a se comportar como um líder, um príncipe. Reparem, ele não era príncipe. Simplesmente a filha do faraó o adotou. Reparem como Deus faz. Deus é extraordinário. Quando Deus tem propósito na nossa e na tua vida, na minha vida, Ele faz caminhos que a gente não entende. Foi o caso dele. Começou no palácio, estudou com os melhores mestres e aprendeu a escrita para que depois de muito tempo o Senhor ordenara escrever a sua própria palavra. Se ele não tivesse passado por lá, ele não teria escrito. Ele não teria sabido, nem sabia como guiar um povo. Não tinha como. Então,
Se ele tivesse sido criado pelos pais, ele não teria essas oportunidades. E Deus criou. E sabem, nós muitas vezes passamos também por esta escola. Epá, mais ou menos, sim, às vezes quando tudo corre bem. Nós dizemos, estou tão bem, nada acontece. Há momentos assim da nossa vida. Epá, está a ser espetacular. Aproveite esses momentos. Porque José também teve os momentos das vacas gordas, os 7 anos, e depois veio as vacas magras. E ele teve que aprender a juntar no momento em que tinha riqueza para depois poder ajudar o povo na pobreza. Que é uma escola. E sempre que houver situações assim melhores, pensa Deus, ok, então devo estar na escola do palácio, tal como Moisés. Ok, então deixa-me aprender, deixa-me saber, deixa-me conhecer o máximo possível para depois Deus me usar mais tarde para outras pessoas, para outras situações. E qual foi a escola do deserto? A escola do deserto não foi quando ele tirou o povo. Ao fim de 40 anos de estar no palácio, teve 40 anos na escola do deserto. Como? Depois que Moisés começou a amar o povo hebreu, a Bíblia diz que ele defendeu um escravo matando o Egito. E ele teve que fugir para o deserto de Midian, onde passou mais 40 anos da sua vida. Ali no deserto ele saiu da sua quê? Zona de conforto, onde ele era paparicado, era príncipe, o serviam, tinha comida do melhor, uma caminha deliciosa, cheia de conforto, mas aprendeu a suportar o calor e o frio do deserto. Teve que acostumar com os alimentos e aproveitar a água escassa. Aprendeu a cuidar do rebanho, coisa que ele nunca tinha feito, para depois guiar as ovelhas de Deus. Reparem, ele teve que aprender também no deserto. E sabe, isso tudo era propósito de Deus para a sua vida. Tudo. Deus o estava a treinar para viver no deserto e guiar o seu povo a Canaã. E sabem, nós também passamos por este deserto. E se calhar alguns de nós ainda está a passar por esse deserto. Mas lembrem-se sempre disto. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar de habitação. Eles tiveram 40 anos, o povo, no Egito, quando saiu do Egito, no deserto, 40 anos, quando a passagem era feita 7 dias. Mas por causa da postura do povo, do falar do povo e da murmuração do povo, andaram às voltas, às voltas, às voltas, às voltas. E uma coisa que era tão simples de 7 dias, passou a 40 anos. 40 anos. Eu falo por mim, eu tenho 41. Eu, às vezes, quando eu estava a estudar a palavra, eu pensei assim, meu Deus, é a minha vida toda. Foi logo o que eu vi, meu Deus. Não é? Agora imaginem, eu já tinha dado os 40, com mais 40 tinha 80. 80 anos. Agora vejam, qual é a escola que tu estás a passar neste momento? Sabem, nós também passamos pela escola do deserto, como eu dizia, quando somos provados por Deus. Ele tira-nos da zona de conforto. Deus tira-nos na zona de conforto. Nunca ouviram esta expressão? Parece que nos arrancaram o tapete e andámos a patinar. Não é? É necessário para aprendermos a viver e a valorizar o que Deus nos dá. Que às vezes não valorizamos. Ponto número 2. E agora eu pergunto, estás tu preparado para um propósito especial de Deus na tua vida? Amém? Ponto número 2. Já aprendemos o propósito de Deus. E agora vamos entendê-lo. Ao passar pela escola do Palácio Deserto, esta é inevitável, garanto-vos, nós vamos passar. Mas entender é uma opção. Eu posso passar, mas posso não querer entender. É ou não é? E sabem, o mais interessante é que, mais de 80 anos de idade de Moisés, ele recebe o chamado de Deus na sarça ardente. 80 anos é que Deus lhe diz, agora vou-te dar o teu propósito, já passaste pelas 2 escolas, eu vou-te enviar para tu ires ao Egito e és tu que vais libertar o meu povo. E se calhar muitos de nós ficam a pensar, epá, mas se calhar o propósito de Deus na minha vida já passou, a minha idade, o meu cansaço. Se calhar, pá, já não estou virado para aí, acho que já é tarde, acho que não, o meu momento já passou. Reparem, ele tinha 80 anos. Ah, mas isso era antigamente. Deus é o mesmo. 80 anos. Não era, irmão Moisés? Amém, estamos a falar de Moisés. 80 anos. E sabem, é interessante, se quiserem apontar em Êxodo 3, 1, versículo 1 a 14,
É quando ele recebe o chamado na sarça ardente. E foi neste momento que ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida. E sabe, ele ainda relutou com Deus. Não sei falar, Deus, eu não sou capaz. Não sei se vou ser capaz, não sei como é que hei de fazer, isto é tudo novo para mim, não é? Mas Deus dá-lhe sinais curando a sua mão e transformando uma vara em serpente. Êxodo 4, versículo 1 a 17. Então Moisés voltou ao palácio com Arão para anunciar as 10 pragas. E tudo começa por aí, 10 pragas. Em todo o tempo Deus livrou o seu povo, porque tinha um propósito para eles. Faraó teve oportunidades de entender, mas não quis. É tão interessante, porque nós vemos que o povo de Deus, que era pobre e escravo, em uma única noite, ele tornou-se o dono de todo o rebanho do Egito. Está lá escrito em Êxodo 9, 1 a 7. Em uma noite, as casas e palácios egípcios foram destruídas por uma chuva de pedras. Reparem, tudo numa noite. Logo noutra noite, reparem, as 10 pragas. Êxodo 9, 13 a 28. E as casas dos hebreus, estas foram preservadas. E em outra noite, se tornaram donos de todo o alimento da terra. Reparem, eles eram escravos, eles não tinham nada, eram pobres. E vejam a mudança que Deus faz. Quando Deus age, nada pode impedir o agir de Deus. Nós até podemos estar praticamente no fundo do poço. Mas quando Deus age, já não estamos no poço, nós estamos em lugar de honra. Amém? Amém? Isto é para ti, nós estamos em lugar de honra. Então, reparem, e as casas foram preservadas e outra noite se tornaram donos de todo o alimento da terra para que as plantações dos egípcios foram destruídas pelos gafanhotos. Em Êxodo 10, 1 a 20. E ao saírem levaram os tesouros deles de maneira que foram embora enriquecidos. Êxodo 12, 35 a 36. É interessante que a palavra de Deus diz que Deus usa o ímpio para abençoar o justo. E já vimos isto no Velho Testamento. Para quem era escravo, não tinha direito a nada. Deus deu-lhes tudo. E mostrou a diferença em servir um Deus vivo. Amém? Agora, não há como fugir do propósito de Deus. Mas qual é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito, Ania. O primeiro grande propósito, a grande comissão. Ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. Ide e fazei discípulos, batizando-os. Ide! Mas eu não sou missionário. Sabem o que é um missionário? Um dia destes eu ouvi uma explicação de um grande missionário que esteve em África e eu achei fantástica aquela explicação. Ele diz que a ideia de missões está muito trocada. Missionário é alguém que vai para um lugar que não há cristianismo, nem se consegue evangelizar eles próprios, porque não há ninguém que conheça a verdade. Por exemplo, nós temos terras em Portugal, no interior, que não conhecem a verdade como nós a conhecemos. Então, quem é que vai lá? Então, aí é um missionário. Dizer que um missionário venha, por exemplo, para Lisboa, eles próprios se evangelizam. Não é eles próprios. Porquê? Porque já há muita gente, isso já não é missionário, isso é um evangelista. E a diferença, quando esse missionário estava a explicar, eu pensei assim, eu não tinha pensado nisso. Pensei que o missionário era aquele que ia falar. E eu até me ri, disse assim para o pastor, olha, somos todos missionários. E somos. Estamos todos com uma missão. Não é? E é este que nós temos que nos focar. Um dos grandes propósitos da nossa vida é falar de Jesus, é ganhar gente. Jesus está aí à porta. E uma das coisas que Deus vai perguntar, tirando a tua conduta, ou o que tu falaste, é onde estão os teus molhos? Onde estão as pessoas que falaste de Jesus? Aonde? Às vezes até me podem dizer, e já aconteceu, mas, pastor, eu até falo, mas eu não tenho conseguido trazer, mas eu até falo. Continuo. Porque uns semeiam, outros colhem. Não quer dizer que eu, ao semear na Ana, eu vá colher a vida da Ana para Cristo. Foi o Gil. Não é? Reparem, isto é muito interessante. Eu lembro-me que quando eu trabalhava numa clínica, há muitos anos, e pronto, eu lidava com pessoas, principalmente com mulheres, porque era uma clínica de estética, e eu lembro-me que eu aproveitava todas as oportunidades para falar de Jesus. Todas. E houve uma senhora, que era a Dona Isabel, e eu era bem descarada a falar de Jesus, e ainda sou, e eu falava, e ela aceitou Jesus comigo. Um dia eu convidei para ir à igreja, e ela foi.
E qual foi o meu espanto? Uma irmã da igreja, assim, matriarca, já amiguíssimas de anos, já falava de Jesus a ela, que era a irmã Luizinha. Falava dela, de Jesus a essa senhora, há anos. E ela nunca aceitou Jesus com ela. Aceitou comigo. E eu na altura disse para a irmã Luizinha, semeio, você teve anos a semear. Eu vim colher, mas foi um trabalho de equipa. Isto é um trabalho de equipa. Porquê? Porque somos um corpo. Já pensaram os rins trabalharem sozinhos? Sem o fígado? Já pensaram? Sem a bexiga? Já pensaram? O coração lembra-se de trabalhar sozinho sem os pulmões? Somos equipa. Amém? Somos um corpo. Amém? Então, estás tu a entender o propósito de Deus para a tua vida nesta manhã? Então deixa Deus mostrar-te. Amém? Terceiro ponto e último. Nós já aprendemos, ou seja, já vimos o ponto número 1, aprendendo o propósito, que é as escolas, nós vamos aprendendo. Entendendo o propósito, porque Deus livrou o povo e esse era para eles entenderem, eles não entendiam. E é interessante porque Deus usa coisas simples como uma sarça e poderosas como o fogo para nos mostrar o seu maravilhoso propósito. Ponto número 3, aceitando o propósito de Deus. Sabem que depois que Moisés entendeu o propósito de Deus para ele deixou de ser um homem fraco. Ele via-se como um homem fraco, um homem incapacitado e irado para viver plenamente a vontade de Deus, porque ele ao princípio ele não aceitou. Ele enfrentou tudo. Voltou para o Egito e conduziu o povo para Canaã. Mas se ele não tivesse compreendido e aceito, não teria as condições de suportar toda aquela caminhada no deserto. Agora perguntam-me, mas como aceitar o propósito de Deus? Que às vezes a coisa está dura. É ou não é? Com oração e atitude de fé. A oração é um motor, gente. Família, a oração é um motor. Eu não preciso de andar e a badalar, que oro. Eu não preciso ir para uma rua, joelhar-me numa rua ou estar numa loja para orar. Porque a Bíblia diz, fecha no teu quarto, no teu secreto e busca-me. Reparem, pode ser no secreto, como pode ser junto com pessoas. Eu não é. Mas busca-me e me achareis. Acabámos de ler mesmo no começo. Então era isso que Moisés fez em cada situação. Primeiro orava ao Senhor contando o que acontecia e depois agia com a autoridade dada por Deus. Vejam, em perigos ao serem perseguidos por Faraó diante do mar, Moisés orou ao Senhor e Deus colocou uma coluna de fogo de dia e nuvem à noite para guiar o seu povo e os separar dos egípcios. Moisés estendeu a mão e o mar abriu e o povo passou. Depois estendeu a mão e o mar se fechou para livrar o povo e mostrar que o caminho que Deus tem em seus propósitos não tem volta, pois retroceder é perdição. Reparem, se Moisés chegasse diante do mar e dissesse, ele sabia que era este o propósito, era este o caminho, e de repente dissesse assim, epá, isto não dá, eu não vou conseguir, vamos voltar atrás. Os egípcios vinham todos atrás, com crianças, com esposas, com mulheres grávidas, com os seus bens, com animais. Como é que eles faziam? E quantas vezes nós, na nossa caminhada, nós estamos no propósito certo, eu vim para Torres, eu sei que o meu propósito é que isto está a ser duro, está a ser complicado, eu vou abrir mão, não quero saber, não me vou mexer mais, vou ficar no meu cantinho, na minha vidinha, no meu conforto. Vou andar para trás, eu vou perder. Eu vou entrar em perdição. Quando nós temos a certeza que o nosso lugar é aqui, quando nós temos a certeza que é este o caminho, não abras mão. Ainda te podem chamar louco, mas não abras mão. Foi Deus que falou? Deus vai cumprir. Amém? Vejam em Êxodo 14, 15 e 25, que aí nós vimos que depois de estender a mão e o mar se fechou para livrar o povo e mostrar que o caminho que Deus tem em seus propósitos não tem volta, depois retorcer, é a perdição. E vemos isso em Êxodo 14, versículo 15 e 25. Vejam outro exemplo, as águas amargas de Mara. Depois de cantar e de se alegrar do outro lado do mar, foram beber água. Esta era amarga. Mas Moisés orou ao Senhor e Deus lhe mostrou uma árvore que lançou na água e esta ficou sã. Sabem, aqui o segredo não é a árvore que curou a água. O segredo aqui foi a atitude de obediência. Foi a atitude. Porque eu até podia dizer assim, agora tenho que lançar a árvore.
Acham que acontecia se eu fosse neste tipo de atitude? Mas ele foi de uma obediência. Ok, Deus, tu mandas, é porque vai acontecer. Atitude de obediência e fé. Amém? E é isso que nós temos que ter no nosso dia-a-dia. Em momentos de fome, no deserto, sim, quando iam caminhar, os alimentos que trouxeram do Egito acabou. E aí o povo começou a murmurar, pois, e agora não temos para comer, pois, e agora assim, pois, e agora puseste-nos aqui quase na perdição. Moisés orou novamente e Deus mandou o maná, fazendo chover pão do céu para alimentar o povo. Êxodo 16, 1 a 10. Depois, diante da gula do povo, isto foi mesmo gula, eles se enjoaram do maná. Reparam como eles eram fidalgos. Primeiro, reclamavam, não tinham comida. A seguir, Deus manda-lhe o maná do céu. E a seguir reclamam que estão fartos, já estão enjoados, já não consigo comer mais estas coisas. É povo complicado, hã? Ui, complicado, exigente, mesquinhos. E agora pensem lá comigo, isto é só para pensarem. Quantas vezes nós somos assim? Quantas? Deus abre uma porta. Deus abriu uma porta. A seguir, estou farta desta porta. Já nem consigo fechar em condições. Estou farta deste trabalho. Estou farta da pastora. Quero vê-la pelas costas. Tem 1,53 m e ainda mesmo assim ocupa espaço. Murmuram. E vejam que ele fez isso. O povo fez isso. Agora vejam. É que povo mesmo complicado. Eles se enjoaram do maná, chamando de pão vil. E queriam comer carne, mas do seu rebanho ia acabando no deserto. Então não tinham carne para todos. Por isso ainda murmuravam mais. Pois... E agora, ainda mesmo assim, nosso gato está a terminar. Pois, não devia ter saído lá do Egito. Eu devia ter continuado lá no Egito. E devia ter ficado lá. Mas esquecem-se que lá eram escravos. Eles não tinham direito a nada. Ok? Murmuravam mais. Então aí Moisés orou de novo a Deus. E o Senhor enviou codornizes. Está lá. Êxodo 16, 11 a 21. Depois, diante da sede do povo... Passou um tempo mais. Sabem que eu tive a fazer assim, um estudo assim por alto para ver os momentos fantásticos do povo. Que nós, povo, somos um espetáculo. Eu rejeito ser assim, em nome de Jesus. Diante da sede do povo, passou um tempo mais e o povo chegou a um lugar chamado Refidim, onde sentiram sede por não haver água para beber. E o povo murmurou mais uma vez contra Moisés. E Moisés, mais uma vez, ele orou a Deus e o Senhor mandou que tocasse na rocha, que jorrou água para todos beberem. Êxodo 17, 1 a 7, se vocês quiserem ler. Diante dos inimigos, começaram a surgir os povos ao redor, querendo impedir o povo de chegar a Canaã. Os malaquitas atacaram o povo de Israel e Moisés, entendendo o propósito de Deus, já foi orar no monte, profetizando a vitória de mãos erguidas sobre o povo de Deus. Mesmo com tudo isso, o povo não entendeu. Já viram quanto Deus livrou o povo, quanto Deus abençoou o povo? Está lá escrito, tiveram 40 anos. Eu falo porque sou mãe. Às vezes, de um mês para o outro, não é, Érica, de um mês para o outro, quando vais ver, o teu Caleb já não tem roupa. Às vezes nem é de um mês, porque eu tenho visto que ele está já quase maior que eu. Às vezes, de uma semana para a outra, quando vamos a ver, já não temos sapatos. E eu fico assim, caramba, ele tinha um par de ténis para a escola, um par de ténis para andar no dia-a-dia, ainda uns sapatos, agora não tenho nada. Agora vejam, 40 anos com crianças, e a Bíblia diz que as roupas cresciam ao mesmo tempo que o crescimento das crianças. Os sapatos, as sandálias, aquilo que eles usavam, não se estragavam. Eu gostava de viver nesse tempo, só por isso. Que eu poupava na roupa do meu filho. Não era, Érica? E duravam. Esse era outro milagre que Deus fazia. Já pensaram? E mesmo assim eles reclamavam. Mesmo assim o povo não entendeu. Achavam ótimo ser livrados das pragas, ter prosperidade, comer pão do céu, água no deserto e passar pelo meio do mar. Contudo, não acreditaram. Rejeitaram o propósito de Deus para as suas vidas e sentiam saudades. Reparem bem. Viram o que é que Deus fez? Então eles tinham saudades, sabem do quê? Está lá, em Números 11:5. Dos pepinos, dos alhos e das cebolas do Egito. Ainda se fosse uma coisa mais bonita. Pepinos, alhos e cebolas. Olha que belo hálito que eles ficavam. E sabem, com isto eu quero dizer, Deus tem um propósito para ti. 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 Amém?
Agora só tens que passar pela escola, tanto do palácio como do deserto. Tens que quê? Mais, além de passar, entender, não murmurar, não reclamar. Eu estou a passar por isto, eu estou a passar... Silêncio. Amém? E aceitar o propósito. Porque Deus tem um propósito para ti. E hoje nós aprendemos, e estou a terminar, com a caminhada de Moisés. Ver como aprender, como entender e como aceitar. Por isso é que sabem para que é que ele não entrou na terra prometida, Moisés? Depois de tanto... Às vezes eu ponho-me a pensar, meu Deus, por uma coisa tão simples, ele perdeu a tua promessa. Deus disse que ele iria entrar na terra prometida. Sabe o que é que fez o Moisés não entrar na terra prometida? Porque a paciência, houve uma altura de Moisés, esgotou. E Deus disse, Deus deu-lhe uma ordem, tu vais tocar na rocha. Tocar na rocha com a vara. E sabem o que é que ele fez? Já estava tão farto e bebê do povo, que ele pegou na vara e bateu. E por uma simples atitude, por uma simples reação, ouçam, foi a única reação negativa que ele teve. Vão ler, ele teve uma paciência. Eu não sei, olha, eu já tinha perdido a terra prometida há muito tempo, confesso. Estou a ser sincera. Ouçam, por uma simples reação, por uma simples atitude, uma ação assim, que não pensou, não refletiu, ele já estava assim pelos cabelos. Ele perdeu a promessa de Deus na sua vida. E agora te pergunto, queres perder tu as promessas de Deus na tua vida? Continua a reagir da mesma forma, continua a falar da mesma maneira, continua a ter as mesmas atitudes. Quando a palavra de Deus diz, não fales, fica em silêncio, espera pela minha salvação, aguarda, ser sábia. Por isso é que Deus deu-nos 2 ouvidos e uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos. O Senhor tinha-nos dado 2 bocas e um ouvido. Reparem, é tão interessante, a nossa boca é muito poder. É ou não é? Então, nós não podemos ser como o povo de Deus no deserto, murmurar por tudo o que acontece, mas como Moisés, devemos aprender a ter uma vida de oração antes de tudo. Antes de tudo. Eu falava com alguém esta semana e foi muito interessante porque a pessoa, Deus deu-lhe 3 sonhos e foi bem específico nesses 3 sonhos. E houve alguém que depois lhe telefonou e confundiu essa irmã toda. Sabem que o inimigo também é perito. Usar pessoas para confundir. E quando eu estava a falar com essa pessoa, eu dizia assim, oh, irmã, mas aquilo que você estava a orar, pediu resposta, certo? Certo. Deus deu. Através de quê? De sonho. E quantas vezes Deus deu-lhe exatamente o mesmo sonho? Foi o mesmo sonho. 3 vezes. Ainda tem dúvida que Deus falou consigo? Deus falou consigo. Eu costumo muitas vezes dizer assim, irmão Gil, se Deus falou consigo, venha ao Papa, venha ao Presidente da República, venha ao maior profeta do mundo, venha ao pastor rala-rala, não mude. Deus falou consigo, tenha certeza disso. Mantenha-se. Sabem, se eu não tivesse a certeza de Deus, que o meu marido, o pastor, era para a minha vida, foi Deus que falou comigo. Deus não falou através de ninguém. Deus falou comigo, porque eu disse, eu não caso se tu não falares comigo, diretamente, que é para eu casar com ele. Eu não caso. Amanhã, que era no dia seguinte, eu não ponho os pés no cartório. Que era uma quarta-feira, e sábado não ponho os pés na igreja. Fui direta. E Deus falou. Deus falou. E depois, o que é que a Bíblia diz? Faz prova de mim. Logo a seguir em pensamento, Senhor, falaste-me através desta palavra. Agora confirma em pensamento. Passado 5 minutos eu recebo uma mensagem de uma irmã da igreja. Estávamos nas Caldas. E diz assim, Nandinha, esta palavra é para ti. Quando eu vejo é exatamente a passagem bíblica que Deus me tinha dado. E eu muitas vezes eu dou isto como exemplo. Isto é tudo muito giro quando nós queremos casar. Isto é tudo muito giro. Eu costumo dizer, quando às vezes, por exemplo, um dos cônjuges é crente, tem Jesus no coração, e o outro não tem. Mas isso é pecado. Escolhas. Quem sou eu para julgar? Agora, uma coisa é certa. Quem é o teu Deus? É o teu pai. E quem é o pai dela ou dele que não tem Deus? Quem vai ser o teu sogro depois de casar? Eu costumo dizer isso muito jovens.
Pensa antes de agires. Pensa antes de unires a alguém que não tem o mesmo teu Deus. Porque vai dar choque. Porque não vai bater certo. Não vai. E tu tens que pensar, mas há pessoas que proíbem. Eu não proíbo nada, a vida é feita de escolhas. Deus deu-nos livre-arbítrio. Quem sou eu para dizer, tu não tens que casar, irmão Gil, jamais. Vê lá por onde é que tu te vais meter. Não, eu só tenho que alertar. Irmão Gil, você tem a certeza? Você já orou por isso? Confirme. Não deu passe sem ter certeza de Deus. Sabem, porque se eu não tivesse essa certeza, nos momentos difíceis, eu vou fazer 18 anos, estou casada com aquele homem lindo, maravilhoso. 18 aninhos, chegámos à maturidade. 18 anos. Acham que foi fácil? Não foi. Houve momentos bem duros. Houve momentos que eu tinha vontade de lhe bater e atirá-lo ao mar e depois dizer, ele foi empurrado por outra pessoa. Mas sabem, o que me manteve foi, não, Deus deu-me o melhor que Ele tinha para mim. E a tampa do meu tacho. Se é a tampa do meu tacho, não havia mais nenhuma tampa melhor que esta. E razinga, também sou. Refila, também refilo. Mas completamos-nos. Há momentos que eu me anulo, outros momentos que Ele se anula. Mas porquê? Porque há um propósito de Deus para nós os dois juntos. E se eu não tivesse tido essa certeza, eu garanto, eu tenho quase a certeza, não estaria aqui. Porque Deus tem sempre um propósito certo para cada um. Amém? Agora eu pergunto, tudo o que Deus faz é para mostrar o seu propósito. Tens dúvidas no teu propósito da tua vida? Quando Deus tem um propósito, Deus faz... quando Deus tem um propósito para alguém, Ele guia-te à tua frente, Ele guia-te atrás, Ele guia à tua direita, Ele guia à tua esquerda, Ele abre o mar, Ele livra dos perigos, Ele faz chover, Ele brota a água. Agora só tens é que aprender, entender e aceitar o propósito de Deus para ti. Por isso eu desafio-te nesta manhã, e eu convidava a igreja a ficar de pé. Ora e toma a atitude de fé para viveres o propósito de Deus. Mantém-te firme. Amém.